Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast, um podcast destinado a falar sobre inovação, tecnologia, empreendedorismo, que gentilmente, o professor Elmar, o Carlos Conde, topou de participar desse episódio de hoje, do Nitcast. E lógico, lembrando que esse episódio, como todos os outros que nós já gravamos, eles só aconteceram devido ao patrocínio que nós recebemos do CREA, O CREA Goiás acredita nesse projeto e vem nos ajudando bastante, juntamente também com a Universidade Evangélica de Goiás. E hoje, tanto o professor Elmar quanto o Carlos Conde vão nos ajudar aqui em relação a esclarecer algumas coisas sobre a propriedade intelectual dentro da União Evangélica. Gostaria muito de agradecer os senhores pela participação, por ter aceito o convite. Eu sei que as agendas são bem complexas. O professor Elmar custou ajustar, mas a gente conseguiu trazer ele aqui, sabe? Eu sei que a agenda é muito difícil, professor? Então, gostaria muito de agradecer a participação do senhor nesse podcast. Eu sei que esse tema é extremamente importante para o Núcleo de Inovação Tecnológica. O professor Elmar também participa conosco ativamente do núcleo, assim como o Carlos Conde. O professor Elmar tem um tempo maior do que o Carlos dentro do Núcleo de Inovação Tecnológica, então, automaticamente também sabe muito o fluxo, que nós temos dentro da instituição sobre propriedade intelectual. Então, antes de apresentar o senhor, professor, gostaria muito que o Carlos Conde se apresentasse, para a gente poder começar. Carlos, por favor, meu querido. Professor, primeiro queria agradecer mais uma vez por ter a oportunidade de estar aqui no Nitcast. Como o professor falou, me chamo Carlos Conde, sou assistente jurídico do NIT, sou advogado também, e dou auxílio ao meu mentor, doutor Elmar. Doutor Elmar, assim, eu conheço o professor Conhecer o professor, ele já tem pelo menos uns 6 anos que eu conheço de vista, mas contato mesmo. Eu tive um maior contato com ele esse ano e até agradeço muito, professor, a ajuda que o senhor vem nos dando no Núcleo de Inovação Tecnológica, diversas tratativas, inclusive essa de propriedade intelectual. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, professor, eu gostaria muito que o senhor se apresentasse do jeito que o senhor gosta, do jeito que o senhor se sente confortável, fica à vontade para isso. Eu sei que algumas pessoas, grande parte, já conhecem o senhor, mas em algumas ocasiões, talvez algum ouvinte nosso ainda não conheça o senhor e é o momento de passar a conhecê-lo, por favor. Com certeza. Professor Rosenberg, professor Carlos, assim, prefiro chamá-lo, até porque concluiu em uma etapa importante, que é o mestrado acadêmico na nossa universidade. Fico agradecido pelo convite e deixo, assim, uma gratidão a Deus, primeiro, por ter nos dado a oportunidade da vida e por ter escrito essa oportunidade com um propósito de ser. E aqui eu faço remissão direta à carta de Paulo aos Efésios, quando Deus escreve lá em sua palavra que nós temos um propósito para ser. Então eu me identifico assim e dessa forma eu me apresento. Então, primeiro nós entregamos o trabalho a Deus. E Deus, dentro desse trabalho, nos converge dentro de uma imersão para que nós possamos formar pessoas para que estas pessoas transformem e contribuam para a transformação da sociedade. E desta forma, e por esse meio, eu me apresento o Elmar, egresso desta instituição, egresso ainda do tempo da Faculdade de Direito de Anápolis. Não fui a última turma formada pela FADA, mas quando eu ingressei ainda era FADA. Então esse Elmar, ele formou aqui na instituição durante 5 anos e meio, porque eu tranquei por 6 meses. Logo depois eu busquei o mestrado da própria instituição e só não completei a minha etapa aqui de doutorado, porque ainda não havia o doutorado na área de Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente. Foi o que me levou a uma outra instituição, que eu também aqui faço questão de mencionar, porque faz parte da minha história, que é a Pontifícia Universidade Católica do Estado de Goiás. Lá também temos uma equipe que é voltada para os ativos intangíveis e tive a oportunidade de terminar a minha formação academicamente falando, que é o pós-doutorado, no programa de doutorado e mestrado de Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente. Então, hoje, esse Elmar, ele é fruto desta universidade. E a ela eu entrego um agradecimento especial. Hoje eu tenho condições de dizer, sou o professor Elmar, sou o pesquisador Elmar, independente das titulações. Então, é assim que eu me identifico, o professor Elmar. Contributivo, participativo, aberto aí a propostas, a agendas que convergem em inovação e tecnologia. Nós precisamos ter uma identidade até mesmo para entregarmos esse trabalho que Deus nos entregou como missão, como eu coloquei lá no início da minha fala, da gratidão e do propósito. Então hoje na instituição
O professor Elmar, ele está ligado ao curso de Direito, está ligado também ao Núcleo de Inovação Tecnológica, isso desde o ano de 2020, finalzinho ali de dezembro, com uma ação mais direta a partir do ano de 2021. E também estou ligado aí às assessorias, tanto da Pró-Reitoria Acadêmica como da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Aqui faço menção aí aos professores Daniel Gonçalves Mendes da Costa, Sandro Dutra e Silva, e também faço uma menção direta ao nosso magnífico reitor, que está na liderança dessas duas pró-reitorias, Dr. Carlos Rácio Mendes, e a presidência da instituição, na pessoa do advogado Augusto César Rocha Ventura, que permitiu que o NIT passasse por uma reformulação. Foi quando abriu-se a porta para um pós-doutoramento que tratasse de tecnologias e meio ambiente. E daí veio a pessoa do Elmar para fazer esse pós-doc e que me trouxe aqui para o NITcast. E assim eu encerro essa primeira fala, devolvendo a palavra dizendo: venha você também fazer parte dessa equipe, participe das atividades de inovação e tecnologia da universidade, venha contribuir e também venha viver aqui esses momentos não somente especiais, mas momentos de crescimento, tanto pessoal como profissional, de todos os atores envolvidos nesse ambiente. Então, nós temos um ecossistema. Eu vou guardar esta palavra, porque ela vai estar conosco em vários momentos desse NITcast, porque nesse ecossistema nós estamos uma equipe multiprofissional concentrando esforços, forças, para aumentarmos a promoção e a execução de ativos intangíveis no nosso ambiente universitário. Eu vou a palavra ao senhor e agradeço mais uma vez a oportunidade. É por isso que eu gosto que o convidado se apresente, sabe? Eu nunca faria uma apresentação como o senhor acabou de fazer do senhor. E aí eu já até conheço mais da história do senhor agora, né? Eu não sabia que o senhor tinha ingressado no NIT, né, no Núcleo de Inovação Tecnológica, por meio do pós-doutorado, e o trabalho desenvolvido que o senhor vem desenvolvendo, né, e vem contribuindo bastante com o nosso trabalho também, sabe? Eu acho que o resultado ele só de fato é atingido por conta da equipe que lá está, né? Então, e de lá para cá a gente vem trabalhando muito nessas questões. Professor, só para a gente poder iniciar, o senhor entra como colaborador da instituição em qual ano? Aqui na instituição? 2011. 2011. De lá para cá o senhor passou por professor, coordenação de curso, assessoria da pró-reitoria acadêmica e também da pró-reitoria de pesquisa. É isso? Então eu vou inserir uma vírgula e vou abrir o complemento. Quando eu ingressei em 2011, foi para a cadeira de Direito Empresarial, no curso de Direito, e assim eu estive na condição de professor. E 2 anos depois eu recebi a oportunidade entregue pelo Dr. Marcelo Henrique dos Santos, atual coordenador na época, atual coordenador para a época, e ele me fez um convite e me entregou a oportunidade de assumir as atividades de extensão do curso de Direito. E eu, particularmente, no meu tempo de formação, pouca aproximação tinha com a extensão. E a partir dali eu concentrei um esforço junto com o Dr. Marcelo para que pudéssemos escrever no curso de Direito o pilar da extensão. Quando falamos na tríplice, né, formatação para a entrega de uma formação de excelência, está o ensino, a pesquisa e a extensão. E a partir daquele momento eu assumi a extensão curricular e extracurricular do curso de Direito, e de lá e por lá eu passei 9 anos da minha vivência dentro dessa universidade. Foram momentos muito especiais. Faço aqui referência ao professor Fábio, que era o coordenador de extensão da instituição. Depois o professor Fábio foi remanejado para uma outra função e foi dirigido à equipe da PROP, a administração da extensão, e logo depois foi entregue à professora Maria Cecília, né, que também teve que assumir a questão da curricularização da extensão. Então, quando foi aprovada a resolução número 7 de 2018, nesse ano específico, começamos a viver a curricularização da extensão. Eu já estava praticamente terminando meus trabalhos nessa parte de extensão do curso. Mas é importante destacar, porque esses 9 anos naquele ambiente de trabalho, se preocupando com eventos, seminários, congressos, café filosóficos, jornadas jurídicas, visitas técnicas, a minha mente se abriu. E isso contribuiu tamanhamente para que eu pudesse também
abrir a mente dos nossos alunos do curso. Então, esta experiência me levou a estar próximo da coordenação do curso, próximo da coordenação pedagógica do curso, próximo aos membros que compunham, à época, o núcleo docente estruturante, o NDE. Isso me levou a ter diálogos mais estreitados com a reitoria, com as pró-reitorias, e foi quando eu recebi o convite da professora Cristiane Bernardes, já no ano de 2021, juntamente quando eu tinha iniciado o pós-doc, e ela bem colocou, você chegou no momento de assumir uma pasta de assessoria para você conhecer um pouco mais sobre PPI, PDI, PPC. Conhecemos, mas trabalhar com esses instrumentos institucionais fizeram também toda a diferença. Então, é importante fazer esses destaques, né? Porque falar no EUMAR na instituição, falar na condição de professor, é dizer a oportunidade de estar na gestão, dentro da cultura organizacional, fazendo parte do ecossistema. E deixo aqui para devolver a palavra assim, transcrito, em poucas palavras, a todos os professores. Você também tem que assumir cargo de gestão. Você também tem que estar ligado às atividades de pesquisa, às atividades de extensão. É assim que podemos entregar um curso de excelência. É o professor gestor, é o gestor professor. Nós temos o professor só na condição assim, professor, é talvez perder habilidades que ele tem para gerir determinados setores do curso. Então, importantíssimo. E olha que eu passei por todos os setores do curso. O curso tem várias supervisões. Nós temos lá o NPJ, que é um núcleo, dizer assim, o mais importante do curso, mas temos também outros núcleos que trabalham e entregam formação aos nossos alunos, mas fazer parte da gestão, estar integrado no núcleo docente estruturante, entender a parte pedagógica, até ser um professor diferente. Sim. Um professor que tem realmente não somente uma aproximação, mas que consegue planejar a partir do plano de desenvolvimento institucional uma aula. Entender que existem políticas no PDI de extensão, de inovação e tecnologia, onde eu cheguei. Aí aqui eu vou parar para que a gente possa desenvolver mais. Mas o nosso plano de desenvolvimento institucional para os quadriênios escreve um capítulo para a política de inovação e tecnologia que tem que alcançar todos os cursos de graduação, pós-graduação à docência e estrito sensu. Sim. Então é uma questão de o professor ter essa oportunidade. E aí, lendo os documentos institucionais, a oportunidade veio, né? E das dificuldades, nós fomos lendo, relendo, participando de cursos, se capacitando, não para ser aquele que mais conhece, para aquele que consiga estar na equipe e contribuir, dando sugestões, assumindo pastas, errando também, porque o erro faz parte do processo. Quem não erra, não executa um bom processo. O erro, ele contribui para a excelência do processo e para a excelência do resultado. O Horus Bala. E 2021 assumiu a questão da reestruturação, né, do Núcleo de Inovação Tecnológica, porque no passado existia-se o Uniciatec, né, no passado, a incubadora já existia, tinha uma história, né, mas de lá para cá veio fazendo um processo de reestruturação justamente pensando na questão também do PDI, das metas a serem alcançadas e etc. Então, como é que o senhor vê essa questão, professor, da reestruturação, desse processo de reestruturação, até porque também a instituição deixou de ser centro universitário e passou para ser universidade. Então, o horizonte ele vai muito mais além do que existia antes, né? E também passa também pela questão da reestruturação do Núcleo de Inovação Tecnológica. Como é que o senhor enxergou isso, estando imerso nesse processo? Eu sei que o senhor já entrou, já participando do processo de reestruturação, né? Como é que o senhor encarou isso daí em relação a esse processo, professor? Eu vou fazer uso aqui de forma parafraseada de uma fala do ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça. Eu vou transcender a história, mas eu não vou voltar na Mesopotâmia, não. Sim. Eu vou transcender a história lá ainda na pró-reitoria de pós-graduação, liderada pelo professor Francisco Itami Campos. Por que eu apresento este ator do nosso ambiente de inovação e tecnologia da universidade? A época ainda centro universitário,
Professor, assim como gosta de ser chamado, Itami, era o pró-reitor. E dele nasceu o Unicietec, sendo plantado uma sementinha, trabalhado um ambiente inovador e de tecnologia no centro universitário, já com a pretensão institucional de sermos universidade. O professor Itami fazia parte do curso de Direito. Além de fazer parte do quadro docente, ele foi meu professor de graduação, meu professor de mestrado. E como eu estava ligado às atividades de extensão que eu destaquei, o professor Itami, já quando da criação do Unicietec, falou assim: Omar, vem para cá. Eu falei: professor Itami, eu acho que ainda não é o momento. Aí ele falou assim: mas você tem um propósito para ser? Você tem condições de assumir aqui? Venha trabalhar com a Ana Paula, venha trabalhar com a equipe do Unicietec. Eu falei: professor Itami, eu vou esperar um pouquinho. Me recordo bem assim, e fecho os olhos, me recordo bem, quando da inauguração do Unicietec. Aquelas paredes coloridas, aqueles ambientes de coworking, e eu bem pensava, falei assim: talvez não seja o momento ainda, mas Deus ainda deve ter um propósito para que ele esteja vinculado. Então, por que eu estou apontando isso? Porque a partir dali eu comecei a viver a cultura organizacional do Unicietec. Um ambiente, um centro universitário, que passou a ser o responsável pela conversa, pelo diálogo com a inovação e com a tecnologia. Desse passo dado institucionalmente, foi lá necessária a reorganização. Quando falamos em reorganização, eu particularmente vejo que não é correções, não é substituição de equipe. É porque toda política, seja pública ou seja privada, ela precisa ser agendada, ela precisa ser estudada, ela precisa ser trabalhada sob diretrizes. Aí no tempo que ela é executada, ela vai sendo monitorada gradativamente, e as diretrizes, elas precisam de tempo em tempo serem revisitadas, reanalisadas, para sabermos de fragilidades e potencialidades. Então, quando eu falo em reorganização, é dentro de um trabalho de revitalização das práticas. E dentro dessas revitalizações, o professor Francisco Itami Campos entregou o bastão para o professor Sandro Dutra e Silva. E lá nesse momento, quando o professor Sandro assumiu a PROP, nós também tivemos uma conversa sobre, e ele falou assim: Omar, eu me recordo quando você recebeu o convite lá. Eu pensei: mas eu acho que ainda não é o momento. Eu falei assim: o Unicietec vai bem, vamos trazer o Unicietec para dentro do curso de Direito, vamos levar o curso de Direito para dentro do Unicietec. E já na coordenação do professor Daniel, falando de curso de Direito, nós nos aproximamos muito do Unicietec. Quando eu falei que o professor Itami era do quadro docente, o professor Sandro também era do quadro docente do curso de Direito. Então nós temos laços que nos aproximam muito. E da reorganização veio essa identidade NIT, Núcleo de Inovação Tecnológica, que alguns às vezes até disparam, Núcleo de Inovação e Tecnologia. O NIT, então, ele é um produto da reorganização do Unicietec. E naquele momento de reorganização, foi entregue a liderança ao professor Osmar Nascimento. E o professor Osmar começou a trabalhar parcerias importantes da nossa universidade, com a Secretaria Municipal, as secretarias municipais, na pessoa aqui que eu faço referência do secretário Alex Martins. Nós tivemos algumas reuniões à época, só que Deus tinha um propósito, tanto para o Elmar como para o Osmar, muito mar, né? E naquele momento veio a vinculação do pós-doc, que me ensinou mais sobre essa questão da reorganização que eu expressei aqui. E o professor Osmar assumindo, ficou só 3 meses. E depois, ainda num trabalho de reorganização, ainda pensei eu: e agora, quem lidera? Eu falei: não é o Elmar não está preparado para liderar nada. O Elmar tem que ser liderado dentro desse núcleo. Veio a pessoa do professor Rodrigo Martins, que liderou aí por 2 anos. Dentro dessa liderança, ele, de fato, conseguiu aproximar o NIT dos programas de estrito senso, até porque ele é um pesquisador, que pesquisas com resultado de forte impacto internacionalmente. E depois desta reorganização, passando pela uma gestão do professor Rodrigo, fazendo aí este assento para com a aproximação
do Nietzsche com o estrito sensu, veio a reposição das coordenações e assumiu o professor Rosenberg Fortes. Rosenberg esse que seguiu com a missão da política de inovação e tecnologia. Estamos falando de reorganização, nós chegamos hoje num status que foi pensado lá quando da reorganização de Unicetec para a Nietzsche. E aqui termino dizendo assim: dos papéis no ambiente do Nietzsche, hoje já Nietzsche, há uma ligação do Nietzsche para com o PDI, quando fala em inovação e tecnologia, e o Nietzsche não só alcançou o assento que eu coloquei na gestão do professor Rodrigo, o Nietzsche alcançou o assento complementar que era estar ligado a todos os cursos de graduação da universidade nos seus campi, como também está ligado aos cursos oferecidos pelo EAD institucional, também está ligado à pós-graduação lato sensu. Então, este é o assento da atual gestão, que também, dentro do papel de reorganização e promoção das atividades do Nietzsche, faz também um outro assento para com a questão do fomento. Importante para um núcleo de inovação tecnológica, até mesmo para estar ligado à Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás, para estarmos ligados a programas de fomentação, né? Tanto quanto que nós temos aqui o início desse NITCast entregando um agradecimento ao CREA, ao Conselho Regional de Engenharia, que tornou possível a realização desse sonho e a possibilidade de nós falarmos de tecnologia e inovação dentro dessa universidade. E agora, terminando para devolver a palavra. 77 anos de aspiração educativa tcheca. 77 anos. Formando gerações, formando com excelência, mantendo um colégio Couto Magalhães, mantendo a Universidade Evangélica de Goiás. Hoje, temos condições de confirmar, depois de muita luta, de muita reorganização, que o Nietzsche está todo vapor. É uma locomotiva sem freio, para não falar que é um foguete sem ré. Não pode mais, né? Não pode falar mais. Mas pensando nessa locomotiva que está a todo vapor, o Nietzsche está presente em todos os microambientes dessa universidade. Consegue atingir o Colégio Couto Magalhães, consegue atingir o Colégio Álvares de Melo, está ligado aí às unidades, principalmente a de Rubiataba, que geograficamente está mais distante de nós, né? Por uma questão de quilômetros. Então, a reorganização foi fundamental para que o Nietzsche passasse a ser essa locomotiva que está a todo vapor na universidade. Prova disso é esse momento aqui e os momentos que virão pela frente. Queria perguntar para o Dr. Elmar, né, a questão, por ele participar, né, por ele trabalhar com essa documentação aqui dentro da faculdade, toda essa questão de gestão, né, e ele acompanhou essa reestruturação depois de 2015, como que foi realmente a implantação, né, que ele vê do processo, né, da propriedade intelectual dentro da instituição. O senhor vem ajudando a construir isso também, né? Deixa eu falar, antes de responder essa pergunta, só explica para quem está nos escutando o que é propriedade intelectual, sabe? Porque às vezes as pessoas não sabem o que é. Então acho que é legal assim, o senhor explicar o que é e aí já responder a pergunta do Ponte, por favor. Nós não temos uma definição. Então, observe bem o que eu estou dizendo, nosso ouvinte. Definir é diferente de conceituar. Não estou definindo, porque nós não temos uma definição legal para a propriedade intelectual. Então, vou conceituar. Vou e espero ser o mais claro possível. Propriedade intelectual é aquilo que você não pega, mas que agrega valor, dá sentido, melhora a vida das pessoas. Em palavras simplórias. Propriedades intelectuais que também são chamadas de ativos intangíveis, que também popularmente são chamadas de direitos autorais, apenas assim, que propriedades industriais, de sui generis. Então nós temos aí vocabulários para com a propriedade intelectual. E legalmente falando, nós temos dentro do sistema jurídico brasileiro a propriedade intelectual, por natureza, gravada como bem imaterial. Por isso que eu disse, em poucas palavras,
é aquilo que não pegamos, mas que agrega valor. No Código Civil, a partir de quando ele foi instituído no ano de 2002, por meio da Lei Federal 10.406, estão listados os bens materiais e os bens imateriais. Materiais, pegamos. Imateriais, não pegamos. Materiais ocupam lugar, imateriais não ocupam lugar. O próprio Código Civil até dispara bens corpóreos como bens materiais e bens incorpóreos como bens imateriais. São bens que conseguem perpassar e estar interligados com todas as partes desta lei federal. Quando eu cito aqui a Lei 10.406, falando da forma que muitos recebem a lei, o Código Civil Brasileiro, é um código que todos os brasileiros deveriam ler, deveriam conhecer. Porque talvez fica só aquela mensagem que precisamos conhecer o Código de Defesa do Consumidor. Não, precisamos conhecer mais o Código Civil Brasileiro. Lá estão as pessoas, estão os bens, está até a morte. Então, com estas palavras, propriedade intelectual, bem material que você não pega. Vou dar um exemplo. Eu estou pedindo para o senhor. Fala uns exemplos. Pronto, olha o exemplo aqui, ó. Aqui, ó, isso é um bem material. Mas o aparelho é material. O aparelho é material. A câmera é material. Agora, os aplicativos que estão aqui dentro são todos imateriais. Todos imateriais. Bem material. O café que estava aqui dentro também era bem imaterial. Mas aqui possivelmente possa estar na produção do grão do café uma propriedade intelectual que chamamos de propriedade industrial, que é identificada para nós juridicamente como indicação geográfica, a partir da denominação de origem. São termos técnicos, sim, mas quando nós falamos da Serra da Canastra, nós temos grãos, sementes plantadas que geram grãos de café de pureza, de excelência, e ali aquela região imaterialmente é dada como uma propriedade intelectual. Tecnicamente tem esse nome de indicação geográfica, denominação de origem. Dali saem os melhores grãos de café, que vão receber o selo de pureza. Hein? Ninguém pega na pureza. Então, valor, né? Agrega valor à atividade empresarial desse país. E uma vez que fortalecemos as atividades empresariais, somos capazes de fortalecer a economia do Estado. Importantíssimo. E aqui até faço uma deferência técnica, principalmente para os juristas, para os contabilistas, para os economistas, para os administradores de empresa e para aqueles que estão ligados por meio de atividades afins. A propriedade intelectual, gênero, tem as espécies direito autoral, propriedade industrial, falamos direito industrial, e o direito sui generis. Importante essa divisão em espécies. O direito autoral, que saiu aqui do guarda-chuva propriedades intelectuais, ou guarda-chuva propriedades intelectuais. A primeira espécie que eu levanto, direitos autorais, é trabalhada pelo direito civil brasileiro. É a legislação civil. Quando eu desço para esta espécie de direito industrial, estamos tratando legislação empresarial. Aqui está o direito empresarial brasileiro. O direito empresarial brasileiro não está unificado ao civil. São ramos autônomos, com regras próprias. Então, quando eu falo propriedade intelectual, na minha condição de professor titular da cadeira de direito empresarial, eu posso disparar a devida vênia, que o direito industrial é um sub-ramo do direito empresarial, e esse direito industrial, enquanto propriedade industrial, nos entrega a marca. Aí, vou dar outro exemplo. Marca do meu aparelho de telefone, Motorola. Eu não estou pegando, não pegamos na marca. Não eu marco, mas eu pego na marca Nike do meu tênis. Não. E materialmente você não pega na marca. E ela agrega um valor e um potencial. Direito sui generis, ele nos exige
o trato de maiores peculiaridades. Eu vou preferir não citar aqui, porque nós teremos um nitcast específico sobre os direitos sui generis. Vou só deixar aqui uma injeção de ânimo, principalmente para os cientistas da computação, assim prefiro chamá-los, os engenheiros de software. Aí estão os softwares, aí estão os programas de computador, tá? Que nos ajudam e nos auxiliam muito. Mas, pensando aí em falar de definição, conceito de propriedade intelectual, é importante deixar aqui o nosso ouvinte que aqui são informações rasas, porque nós teremos informações profundas, nós vamos fazer uma imersão. E esta é a proposta, né, do nitcast. Nós vamos ter um nitcast específico para falar só de propriedade industrial, só de sui generis. É claro que todas vão nos remeter à propriedade material, à propriedade intelectual. Nós não tocamos, nós não seguramos. Até fazendo menção aqui, não vou entrar em tamanhos detalhes, eu falei que não ia desenterrar a Mesobotânia, né? Mas quando foram descobertas as primeiras múmias, vou colocar assim, claro que não tem vocabulário técnico para discutir o assunto, eu estou fazendo referência a um momento da história. Mas lá, no tempo que eles encontravam as múmias, eles encontraram garrafas e nas garrafas tinham rótulos e nos rótulos tinha a identificação do produto que estava ali dentro. Dali partia um início de caminhada para hoje falarmos marca direta, marca indireta, marca coletiva, marca notoriamente conhecida, marca de certificação, marca de pureza, marca digital. Tá vendo? Grande demais. E só vai explodir, né? Porque aí Só vai explodir. no online agora É um grande desafio para todos nós. Autorização, mas se você pega, igual o professor Mato trouxe a história, né? E o INPI trouxe agora pro guarda-chuva dele, põe isso no tradicional, né? Então a história, o conhecimento, né, tradicional, ele bem cá abaixo do guarda-chuva. Então, já que você me cutucou, eu estive num evento do AMPAS. Foi e aconteceu no estado de São Paulo. Isso já tem uns 8 anos. E lá, uma professora da Fundação Oswaldo Cruz, professora Márcia, estava discutindo o patrimônio genético brasileiro. E ela bem colocou assim: patentearemos o patrimônio genético. Eu falei, como? Porque na minha condição de jurista, e quando o Carlos fala INPI, eu me remeto automaticamente à legislação federal. Anote aí depois para você ler essa legislação, 9.279, de 1996. Nos seus 244 artigos, não se fala em patrimônio genético. Não há remissão. Não há nada que fale sobre. E por que nós estamos falando? Em cultura, em conhecimentos tradicionais. E lá, me lembro bem que quando ela falou, eu dialoguei bem com ela, fiz um monte de perguntas, até falei, patentear é muito. É muito. Aí ela falou, por quê? Eu falei assim, porque para falar do assunto que a senhora está dizendo aí, não há aplicação da Lei 9.279 que fala de patentear. Aplica-se a Lei 13.123 de 2015, que é uma lei especial para tratar o patrimônio genético brasileiro, o PGP. Eles criaram E não falamos em patentear descobertas. Não se patenteia descobertas, porque descobertas está fora do campo de itens patenteáveis pela Lei de Propriedade Industrial. Isso está claro a partir do artigo 9º da Lei 9.279 que eu citei. Não entra no nicho, não entra no rol, que é taxativo de patentes de inovação e de modelo de utilidade a descoberta. Vou dar um exemplo. É porque eu não tenho um coco da Bahia aqui. O coco é da Bahia. É um produto. É um patrimônio genético brasileiro. Está ligado a uma comunidade. Isso nos remete lá quando esbarraram aqui a caravela. Erraram lá, foi comer o Kit Kat, errou, né? Bateu aqui. É uma brincadeira que os historicistas fazem. Mas, apesar da brincadeira, aqui sendo mais direto possível. Lei 13.123, Patrimônio Genético Brasileiro, está ligado às culturas, às comunidades, aos quilombolas.
E quando eu falei do coco da Bahia, o coco é um patrimônio genético brasileiro. E quantos outros patrimônios genéticos brasileiros temos para descobrir ainda nestas 27 unidades da federação, onde estão mais de 206 milhões de pessoas? Temos muitas comunidades tradicionais ainda. O estado de Goiás tem, os estados possuem, o Distrito Federal não consigo afirmar que tem, mas possivelmente tem. E quando falamos no que o Carlos citou aqui, devemos tomar um pouco de cuidado. Por isso que é importante ler sobre. Por isso que é importante estar o mais próximo possível do assunto de propriedade intelectual. Porque quando falamos em PGP, o patrimônio genético brasileiro, e falamos do conhecimento tradicional, estamos falando de propriedade intelectual, mas precisamos colocar freios. Porque daqui a pouco nós vamos falar que o PGP e o conhecimento tradicional é a mesma coisa que marca. Aí vai chegar a pessoa lá no INPI querendo registrar o conhecimento tradicional. Não se registra conhecimento tradicional no INPI. Não se registra, não se patenteia, não. Então são correções necessárias. Importante destacar. É claro que nós estamos crescendo muito. Vou fazer aqui referência, não é deferência. Tem significados diferentes. A referência está para com o trabalho que está sendo realizado pela Natura e pela Avon, que concentraram esforços agora para liderar o mercado. Vão para a comunidade, onde está descoberta, extrai o óleo chega num produto cheiroso, passa no corpo, e peraí, então a Natura está explorando economicamente, e a Lei 13.123 e leis complementares determinam a este grupo societário que eles precisam converter parte dos lucros para a manutenção daquela comunidade tradicional e conhecimento. Olha só a contrapartida. O nosso item congresso em Curitiba tinha especialistas sobre esse assunto. Tinha um representante da Natura lá. A Lei 13.123, na verdade, ela traz como o responsável pelo patrimônio genético o CEGEM, que aí vai ser um banco de dados, né, onde a gente vai registrar. Nessa questão da exploração, o conhecimento tradicional ele acabou indo lá para baixo do INPI, porque ela vai gerar uma tecnologia, né? Então o INPI, como o CEGEM não tem essa capacidade de gerir esse retorno, que hoje as empresas elas têm que retornar até 2%, né? A lei ela define isso para essas comunidades, por esse conhecimento, o INPI, por lidar já com essa questão de royalties, né? Eu acho que ele acabou trazendo um pouco para baixo o seu guarda-chuva. Mas realmente tem que tomar cuidado com essa questão de aonde está localizado cada um, né? Porque o conhecimento tradicional é uma coisa e o patrimônio genético é outra, né? Até para deixar, porque o patrimônio genético está sendo catalogado para ele não ser levado mais para fora, para não ter esse tráfico de patrimônio, né? Bem colocado a palavra tráfico, Carlos. É traficar, né? A palavra que nos remete a uma coisa muito ruim, né? Não vou citar aqui, mas quando você usa a palavra traficar, é permitir que estrangeiros realizem suas pesquisas nos nossos sistemas biogeográficos, que não falamos mais biomas, e daqui sejam extraídos patrimônios genéticos brasileiros para servir a outras nações, as atividades economicamente exploradas lá e o fortalecimento da economia deles. Então o patrimônio é nosso, de nós brasileiros. Tem o comitê, a gestão para com os registros, para que a gente mantenha a segurança para com os nossos patrimônios genéticos. Tem o coco da Bahia, né? Mas tem o óleo, tem a castanha do Pará. É colocar castanha do Brasil. Castanha do Brasil. Tá essa discussão. Justo, tem uma bela discussão. Aí o Carlos fala e aponta algo que eu gostaria de reforçar. O patrimônio genético brasileiro tem lei própria. Aí o Carlos aponta, mas o INPI puxou para debaixo do seu guarda-chuva. Realmente puxou. O INPI, cuidado, ele não patenteia e não registra patrimônio genético brasileiro. Então eu tenho o coco da Bahia, eu estou com o coco na mão. Tem a casca, tem o coco, tem o líquido. Foi técnica agora, hein? Mas eu estou segurando o coco aqui. Eu vou extrair um óleo do coco. Ainda é patrimônio genético brasileiro, mas a partir do momento que eu levo este óleo para fazer o picolé gostoso de coco da Kibon, aí eu já levo a matéria-prima geneticamente posta para ser picolé,
Aí é produto. Para ter desenho industrial, formato, embalagem. Lá tem a marca. E é o efeito cascata das propriedades intelectuais. Importante destacar isso. Então, vamos chegar realmente no INPI, né? Mas começamos lá na floresta amazônica, lá nas áreas verdes da Bahia. Ele viajou o Brasil inteiro, mas eu vou voltar para a universidade. Como foi o desafio, você amar, de realmente construir, né? Ou colaborar, né, para a construção dessa política, né, de inovação, para o laboratório, né, de propriedade intelectual dentro da faculdade. Eu vou conseguir resumir em 2 palavras, hein? Cultura organizacional. É uma ferramenta de ecossistemas de excelência. Cultura para organizar melhor. Cultura para dividir tarefas. Cultura para entregar lideranças que vão estar não no comando, que vai estar na condução de liderados. Não havia pessoas, não tinham equipes formadas, não havia uma cultura organizacional dirigida, com aquela seta direcionada para propriedades intelectuais. Aí você vai falar assim, como não tinha? Pai, não tinha. E eu vou te atestar aqui, porque já pedi permissão para a Natasha Sofia Pereira, doutora Natasha, coordenador do curso de Engenharia de Software. Porque nas nossas discussões, nos nossos diálogos sobre propriedade intelectual, para aproximar o NIT, Núcleo de Inovação Tecnológica, por meio da propriedade intelectual, o curso de Engenharia de Software, eu falei assim, e aí, quantos produtos a senhora tem? Como assim? Eu falei assim, é um curso de Engenharia de Software. Cadê os TCCs desse curso? Estão todos aqui. Eu falei assim, vamos abrir todas essas pastas. Cadê os produtos? Nós estamos formando engenheiros de software. Cadê os produtos? E aqui vou fazer também indicação para o programa de mestrado profissional em ciências farmacêuticas. É um profissional em ciências farmacêuticas. O que você espera do mestrado profissional? Produtos, resolução de problemas. Quantos produtos? Um batom. Que eu conheci um batom. Batom vegano. Batom vegano. Um é muito pouco. Falta o quê? Cultura organizacional. Falta maior número de pessoas querendo pensar, pensando, estudando, participando de congressos, ligados às atividades do Sebrae. Ó, você está no Sebrae aqui. Ao Hub Goiás, ao governo do estado de Goiás, ao Ministério da Ciência e Tecnologia. A instituição, nos seus 77 anos de história, com seus mais de 35 cursos de graduação presencial, com seus 4 programas de estrito sensu, não sei aqui mencionar numericamente quantos cursos de pós-graduação lato sensu, mas imagino que nós temos mais de 50 em operação, pensando em 6 campi, falando em universidade, falando em Faculdade Evangélica Raízes, falando em Faculdade Evangélica de Goianésia, falando em Colégio Álvaro de Melo, Colégio Couto Magalhães, que tem a disciplina de robótica. Cadê a cultura organizacional? E o que nós fizemos? Deus nos permitiu que pudéssemos plantar a sementinha. E não estou dizendo que eu sou o responsável. Aqui eu digo quem foi o responsável. Sandro Dutra e Silva. Pró-reitor de pesquisa, pós-graduação, pesquisa, extensão e ação comunitária, que permitiu que fosse aberta a oportunidade ao Elmar para estar no programa de pós-doutoramento do programa de ciências ambientais para falar de tecnologia e meio ambiente. E aqui faço uma crítica que me dispararam na época. Como você pretende contribuir, colaborar para essa cultura na instituição, se ela quase não existe e já foram feitas várias tentativas? E diz assim, a cultura organizacional deve abraçar os cursos de graduação, os cursos de pós-graduação, os colégios. Pronto, começa por aí. Precisamos conversar sobre, discutir sobre, mobilizar pessoas. Começou ali, aí veio a sementinha plantada do laboratório. Foi a solução para o problema? Não, porque o laboratório morreu, foi criar o quê? O escritório de ativos intangíveis. E quando eu falo da crítica construtiva, porque um pós-doc, num programa de Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente, sobre inovação e tecnologia, então, aquele que me fez a crítica eu agradeço, porque foi uma crítica construtiva, porque eu tive condições de, com segurança, dizer, quando falamos meio ambiente, ouvintes, nós não estamos falando só de folha, não.
Estamos falando de meio ambiente ambiental, meio ambiente funcional, meio ambiente do trabalho. Estamos falando de RH, estamos falando de recursos humanos. Estamos falando de sustentabilidade, não só do ambiental, econômico, social. Tanto quanto está aqui a prova viva do resultado. Eu tenho orgulho de dizer isso. Porque da oportunidade que Deus me deu, a oportunidade também chegou ao Carlos. E a instituição, nos seus 77 anos de história, vindo com a agenda e implementação do Unicetec, da reorganização, olha, a nossa pauta aqui, nós nos levou a conversar sobre isso. Chegando no NIT, reorganização, reposicionamento de pessoas, somos muitos. E da composição atual, lá enquanto pós-doutoramento, junto da equipe do NIT, eu bem coloquei, uma pessoa é pouco para pensar isso. Como assim? Eu falei assim, eu sou muito pequeno. Nesse meio tempo está aqui o produto. Foi aberta uma correspondência interna, foi escrito lá um pedido. Precisamos ter uma pessoa que também possa pensar na instituição sobre propriedades intelectuais. Deus nos agraciou, você foi contratado. Sempre digo isso a você, você tem um papel de muita importância na instituição para essa cultura organizacional. Isso que eu bem bato muito na tecla, né? Se empodere as propriedades intelectuais, seja em diálogo aí com os cursos. E também precisa aqui também fazer menção direta. A nossa presidência, na pessoa do advogado Augusto César Rocha Ventura, nos ajudou não somente a comprar a ideia, nos ajudou muito e vem nos ajudando muito, juntamente com o Conselho de Administração desta IES, a nos entregar a oportunidade de não só falar propriedades intelectuais, a trabalhar a planta da sementinha até a colheita do produto. Então o professor, agora me fugiu, o João Maurício, lá da agronomia, ele planta e colhe, aí tem um dia da colheita. Ainda falei para ele, nós também estamos plantando e estamos colhendo. Você colhe milho e nós colhemos. Já temos softwares registrados, só 9. É pouco ainda, muito pouco. Mas para um ano de trabalho eu acho que tá bom. Como um ano de trabalho? Depois da reorganização vem as ações, a execução dos planos. Nós temos aí o Tonaune registrado. Então não vem roubar nossa ideia não, que ela tem registro. E nós temos também inscrito a primeiro pedido de patente de invenção dessa universidade. Eu posso falar o nome do inventor, porque eu assinei um termo de sigilo e confidencialidade. É resultado do trabalho do Carlos, esse termo, da equipe. E o nome do responsável por a execução desse plano é Lucas Danilo. Professor doutor Lucas Danilo é coordenador do CEPNova. Ele coordena 29 laboratórios que operam inovação e tecnologia na instituição. Tinha que sair dele, né mesmo, né? O primeiro pedido de patente. Nós estamos ansiosos aí para receber mesmo a carta de patente, mas a gente não pode ficar muito animado, não. Daqui uns 10 anos a carta chega. É por aí, né? Tempo. Mas o que você fala, quais foram os desafios, quais foram as dificuldades, a questão da cultura organizacional, eu vou findar dizendo assim, a equipe pode ter números. Números não fazem. Números não alcançam. Que tenhamos uma equipe de 5, uma equipe de 4. Uma equipe que realmente ele abrace a causa. Ele entenda o que está fazendo. Que ele saiba viver dias bons e também saiba sobreviver em dias difíceis. Porque o não vai vir muitas vezes, o erro vai acontecer, o fomento vai chegar, a prestação de contas não vai ficar tão boa, mas é uma equipe que trabalha em conjunto. Aí eu vou findar para devolver a palavra. É o ecossistema que eu disse. Pessoas do ambiente laboral, funcional, ambiental, curso de graduação, tá vendo a dimensão do ambiente? Todos com um propósito. Não só pensar em colocar em prática. É ir lá no curso da Natasha e falar assim, pois bem, Sérgio, você está formando no curso de engenharia de software, qual é o produto que você nos entrega? Ele vai dizer assim, meu TCC foi teórico. Eu falei, parabéns, agora está na hora de convergir para a prática. Porque o que nós esperamos de um engenheiro de software? A teoria ou o software? O software, né?
Vou aproveitar o gancho do professor Elmar aqui e vou né, questionar os dois, o professor Rosenberg e o professor Elmar, né? O que vem mudando, né, nas ações do NIT aí tá realmente aproximar, né, da graduação, né, da pós-graduação, até mesmo tentar levar para os colégios também para a gente implementar essa cultura realmente da inovação, né? E o NIT, né, podendo realmente puxar esse movimento. A bola é do professor Rosenberg. Quando nós assumimos a coordenação, e aí com a equipe de forma geral, né, nós tínhamos o desafio, né? O maior desafio nosso naquela época era justamente fazer a interação entre os cursos de graduação com a própria, por meio do Núcleo de Inovação Tecnológica, né? O professor Sandro, como bem o professor Elmar disse anteriormente, nos passou a missão. A gente precisa, de fato, atender os nossos cursos de graduação, melhorar a experiência dos nossos alunos e entregar, de fato, para eles a possibilidade que eles têm de empreender dentro da instituição, de desenvolver projetos que realmente possam gerar produtos. Não é à toa que a presidência também autorizou o lançamento de um edital específico para isso, né? Hoje em dia nós temos aí já 6 trabalhos com um grupo, né, de 3 alunos e 3 professores voltados para o desenvolvimento de produto tecnológico, que é uma inovação considerada na nossa região, que você não vê esse tipo de edital em outras instituições também. Então nós somos inovadores também nessa categoria, né? Então eu vejo muito assim, o nosso papel enquanto NIT é justamente apoiar os cursos de graduação para que a melhor experiência possível o nosso aluno possa ter acesso. Experiência que ele possa abrir uma startup, que ele possa incubar uma empresa, que ele possa discutir sobre um edital, que ele possa fazer o processo de, não, eu quero desenvolver um software, mas eu preciso defender a minha ideia. Como é que eu vou fazer isso? O aluno, às vezes, ele nem sabe que existe, né? Nós estamos levando muito isso para dentro da instituição, é mostrar para ele as possibilidades e mostrar para ele que um podcast como esse, de programa intelectual, pode transformar a vida dele antes mesmo dele sair da graduação. Talvez numa ideia dele inovadora, talvez num negócio que ele tenha, talvez num batom produzido, sabe? Será que o aluno sabe que ele precisa fazer um registro de uma marca da empresa dele, por exemplo, sabe? Ele sabe como é que faz esse pedido? E aí eu acho que muito da nossa missão enquanto Núcleo de Inovação Tecnológica é mostrar a possibilidade que a gente tem enquanto nós, como pessoa, como setor, e de fato entregar essa experiência para o nosso aluno. Então nosso maior objetivo agora, nesse momento, é mostrar para o nosso aluno como que ele pode, de fato, usufruir do Núcleo de Inovação Tecnológica. É por isso que nós estamos gravando esse podcast também, para que ele possa entender, né? Por que a propriedade intelectual é extremamente importante dentro do nosso ambiente de universidade. Excepcional, professor Rosenberg. Cultura organizacional. Sim. Quem é o nosso cliente? Nosso aluno. Nosso aluno. Nós estamos aqui pela experiência. O que fazemos para um cliente de uma panificadora? O que fazemos para um cliente do Hot Park? Que ele tenha a maior experiência aquática da vida dele, que ele conte para 100 pessoas, que vai contar para mais 100 pessoas. E por isso nós temos o Hot Park, a panificadora Eldorado. É uma questão de cultura. Se o aluno não tem um professor preparado, não estou dizendo da capacidade intelectual de conhecimento que o professor tem sobre a disciplina que ele ministra. Estou dizendo, se ele não tiver um professor que veste a camisa, que abrace a causa da resolução de problema, da inovação da tecnologia, dificilmente ele vai entender. E se ele não entende, ele não interessa. Se ele não interessa, ele não desenvolve. Ingressa, sai, exerce a profissão e vê os seus pais crescendo em empreendedorismo, se destacando no mercado, ocupando posições de destaque, e ele olha para si e fala, nós formamos na mesma sala, qual que é a diferença entre o Elmar e o Carlos? Qual é a minha diferença com o Carlos? Aí o Carlos pergunta, qual a diferença do Carlos para o Elmar? A questão da cultura nos leva a atender o nosso cliente da melhor forma possível. E quando eu uso a palavra cliente, é porque nós estamos para servir o nosso aluno. Aquele que receberá o ensino, receberá a pesquisa, receberá a extensão, dentro dessa tríplice, ele não só tem que entender, quando eu falo ele tem que entender, porque ele tem que passar por essa fase de entendimento. E como se alcança isso? Seminários, palestras, encontros que reúnam 10, que reúnam 1.000, que reúnam 5.000, não importa a quantidade. Nós precisamos fazer uma entrega de excelência para o nosso aluno. O aluno,
Vou citar o curso de pedagogia. O que tem a ver com inovação e tecnologia? Como assim? O que tem a ver? E a educação 6.0? Aí eu vou levar vocês agora para o direito. O que eu quero saber de inovação e tecnologia agora? Hoje você só judicializa uma ação se você conseguir salvar um documento em PDF e ter token, que é certificado. Todos os cursos de graduação, independente da área, saúde, exatas, humanas, sociais aplicadas, não só se dirigem, eles convergem, eles conversam, eles dialogam, eles dependem, eles são reféns à inovação e à tecnologia. É uma questão de sobrevivência. E aqui gostaria de fazer um destaque, porque nós temos algumas barreiras para o trato e para a conquista, vamos dizer assim, máxima dessa cultura organizacional. Vou dar um exemplo, tá, professor Rosenberg? Se me permite fazer isso. Professor Rosenberg, chegando lá no curso de Direito, eu sou o coordenador do curso atualmente, e o Rosenberg me faz a proposta e aponta que o meu aluno precisa, e eu digo, olha, professor Rosenberg, aqui nós temos 4.060 horas, nós temos 27 turmas em ritmo acelerado para conhecer a lei, para conhecer a doutrina, para entender a jurisprudência, e nós não temos tempo para NIT, nós não temos tempo para inovação e tecnologia, e que ele se vire, que esse aluno depois de formado, que ele se vire. Eu não posso fechar essa porta, eu não posso criar muros. E aí, por que eu pedi a permissão? E nos coloquei em exemplo. Porque nós, professores, nós coordenadores, somos um corpo só chamado universidade. Fecha a porta do seu curso, não. Abra as portas, convide eles, nem espere eles ir no seu curso. E nunca entendam que está acontecendo intervenção. Ninguém está intervindo, ninguém está intrometendo na sua coordenação. Nós estamos interagindo, estamos dialogando, queremos saber das necessidades diretas e indiretas do curso, queremos saber o que o NIT pode oferecer de produto para automatizar uma prestação de serviço, para que o aluno entenda melhor o tal do sistema acadêmico liceu, o ambiente virtual de aprendizagem, para que ele também reconheça que ele precisa manter ética nas redes sociais, ética na sociedade de informação, não pode produzir, nem colocar e nem reproduzir discurso de ódio. Tudo isso é papel do NIT. Então eu separei uma palavra aqui. Esta palavra tem que ser evitada. Intromissão. Ninguém está intrometendo no seu trabalho. Nós estamos trabalhando uma interação. Até separei uma palavra boa aqui. Ingerência organizacional. Quando eu falo ingerência, usei muito bem essa palavra dentro do contexto da minha tese de doutorado. Quando você trabalha em gerência, você não está querendo ocupar o espaço do outro. Você não está querendo intrometer no trabalho do outro. Você está querendo cooperar com o outro. Você está querendo filiar, coligar, ser participativo. E é o NIT. Aí eu vou dar um exemplo aqui para animar você, acadêmico do curso de Direito. Eu falo assim, venha fazer o curso de Direito na Unievangélica. Você pode fazer estágio desde o primeiro período no Núcleo de Inovação e Tecnologia e ter acesso ao planto da sementinha da tecnologia da inovação. Você pode trabalhar contratos, os smart contratos, os contratos digitais, e você pode ter certeza. Aqui está um dos diferenciais do curso de Direito da universidade. Então, é um curso teórico? Tem uma bagagem teórica necessária? Tem. Mas precisa conversar também com tecnologia. Então, dos desafios, das dificuldades, das travas, dos cadeados, né? Então eu já te entrego a chave. Abra esse cadeado, receba o NIT, né? Chame o NIT, participe das atividades do NIT. E, delongando muito, o jurista fala muito mesmo. Que bom que eles não me falaram que tinha tempo mínimo. Pensando no NIT, pensar no PDI. Sim. E o PDI, ele é aprovado pelo Ministério da Educação. Só estamos aqui graças a uma autorização do MEC, né? O MEC recebe lá nosso plano de desenvolvimento institucional para os próximos 4 anos, quadrienal, com 4 em 4 anos, com metas.
o que vocês fizeram, o que vocês vão fazer para melhorar essas fragilidades, o que já alcançou de produto. E aqui, se eu citei o curso de Direito, que é teórico, mas precisa, vamos imaginar o curso de Biomedicina. Se ele não estiver ligado com inovação e tecnologia, o que nós vamos falar do direito, né? Aí que não vou nem colocar cadeado, eu vou blindar aquele prédio lá para vocês não entrarem mais. O Elmar, no início, ele deu o depoimento dele, né? Assim como o Elmar falou, eu sou egresso da faculdade, me formei aqui, no meu tempo não tinha essa interação, por mais que já existisse o Unicetec, né? Não tinha toda essa proximidade com a graduação. Hoje, como eu estou presente e vivencio isso, eu vejo lá quase, né, na nossa hoje lá, os meninos são quase 30, né? Se a gente for pegar, ver os meninos procurarem a gente para estar ali realmente, né? Vivenciar a experiência que o nicho, né, proporciona. Eu acho que já é um grande diferencial, já é uma grande evolução, né? Já mostra a proximidade do nicho junto à graduação. Hoje a gente tem meninos do direito, meninos da engenharia de software, né? Engenharia mecânica, engenharia elétrica, medicina, arquitetura. Então, querendo ou não, o NIT vem se terapia, vem oferecer para o aluno talvez uma experiência prática, né? Você não fica mais só no teórico, né? Oferece realmente a possibilidade de não ser um funcionário, mas ser um empreendedor, um empresário, né? A visão de buscar talvez uma captação, que seja uma verba FAPEI, né? Que seja uma verba pública, que seja, né? Às vezes tem uma verba particular, né? Um investidor anjo aí, né? Já que a gente tem incubadora, a gente tem o Fab Lab agora também, né? Trazendo a sociedade, de certa forma, para dentro do Fab Lab para fazer também esses cursos. Então, da minha época para cá, né? Acaba sendo um depoimento, que não tinha essa prática, não tinha essa possibilidade, né? Essa oportunidade, né? E ver as meninas que estão lá hoje, né? Junto comigo, o direito é uma área muito tradicional, muito fechada, né? Ver essa possibilidade que eles enxergam realmente lidar com a tecnologia, com os contratos digitais, né? É muito importante para mim, é uma satisfação para mim, né, pessoal, né? Por mais que eu seja formado não há tanto tempo, né? Mas para mim tem sido especial isso, a experiência, e eu só tenho gratidão, né, vocês por poder fazer isso. Agradecimentos a Deus, né? Gratidão, foi a primeira palavra que eu coloquei aqui. Deus não me permitiu que eu fosse o Neymar. Até tentei, viu? Fui jogador do Clube Recreativo Anapolino, mas meu pai pagava a mensalidade. E eu jogava lá, e a minha última esperança era participar pelo menos de Jogos da Primavera. Eu participei, eu era reserva. Eu entrei num jogo, fiquei 2 minutos, na primeira bola, acho que eu pisei na bola, caí, fizeram o gol, me tiraram do jogo. E eu sempre me perguntei, Deus, qual é a minha habilidade? No que eu sou bom? Eu não jogo bola, eu não nadei, não deu certo, eu cheguei em 8º, só tinha 8. Né? O que o senhor espera de mim nessa vida? Por que eu estou me remetendo a isso? Porque Deus, ao longo do processo da minha vida, disse assim: você pode ajudar pessoas, você tem uma boa memória, você tem ânimo, você não desanima, são habilidades. Por que eu estou dizendo isso? Para falar assim, que eu sou bom de memória. Então, você formou em 2014, eu formei em 2006. Se na sua época não tinha, na minha também não. E na época do Rivaldo, de 1972. Ah, mas não tinha inovação em tecnologia. Como não? Tinha tecnologia para a época. Tinha a máquina de datilografia. Televisão. Eu não vou desmontar a história das revoluções. Mas ali começou a ser plantada a semente da revolução técnico-científica que vivemos hoje. A gente teve a palestra da mulher lá, da primeira mulher do ITA, né? Acho mestrado. Ela veio no nicho. Leila, a Leila Café Ciência, a primeira mulher que foi pro ITA, né? Questão de engenharia. Leila, mestrado. Então, a cultura organizacional dentro das instituições de ensino, especificadamente dentro das instituições de ensino superior, propriamente falando, na Universidade Evangélica de Goiás, nós temos um compromisso com o nosso aluno, dele desde o primeiro período, estar e ter a oportunidade de estar em conexão direta, e que seja indireta, que se talvez ele não tenha um tempo, com o núcleo de inovação tecnológica, não só com o NIT, com os outros núcleos institucionais, que ele entenda o que ele está fazendo aqui, que ele consiga reconhecer cada etapa do processo de formação, que ele consiga chegar no final do curso e dizer assim, sou capaz, tenho condições de assumir uma função, tenho condições de assumir liderança, tenho condições de ser liderado, tenho condições de trabalhar em equipe.
tenho condições de fazer ingerências, não intromissões, tenho condições de contribuir muito. E aqui digo assim, do jeito que você entregou a gratidão à universidade. Uma pessoa foi capaz de, talvez, destruir meu sono. E um professor dentro da sala de aula disse assim à turma: o que vocês querem ser? Aquela pergunta básica que todo professor faz em sala, né? Juiz, promotor, delegado. E eu calado, falei, será que eu falo ou eu não falo? Eu falei, vou falar. Eu levantei a mão, acho que eu quase não falava em sala. E ele falou assim, e você, o que você quer ser? Eu falei, professor. E ele falou assim, você quer ser o quê? Eu esperava assim que ele ia dizer, ganha muito pouco, né? Vive na miséria, porque algumas pessoas falam assim, você nunca vai ter condições de ser professor. Você está muito distante de ser professor. Eu falei, esse cara está tentando destruir os meus sonhos. O tempo disse tudo. Esse era o 5º período do curso. Chegamos no 10º período do curso, eu formei e falei, esse cara me desafiou. Acho que foi Deus que colocou ele na minha trajetória. Eu formei, busquei especializações e me falaram assim, você quer ser professor, você tem que ter tal de mestrado. Eu falei, mas vamos tentar lutar em ingressar como especialista. Assumi cadeiras de professor como especialista e tentei meu primeiro processo seletivo aqui como especialista. Estava há 3 meses de terminar o mestrado. Quando eu iniciei minha aula teste, falei assim, estou quase terminando o mestrado. Eles falaram assim, você não tem mestrado. Eu falei, tá bom, já entendi. Então vamos na aula teste. Quando eu terminei, fui reprovado na seleção. Cheguei em casa, falei pra minha esposa, aquele cara tinha razão. Aí ela falou, calma. É um processo, entenda o processo. Deu 6 meses, a candidata que disse sim está aprovado, não sei o que aconteceu, depois eu soube o que aconteceu, mas ela não permaneceu na instituição e vagou a cadeira de novo de direito empresarial. E eu falei assim, eu vou de novo. Eu falei, vamos lá. E quando eu sentei na mesa, me recordo bem, o professor Daniel estava na mesa de avaliação. Ele falou, mas você já passou por aqui? Eu falei, já fui reprovado, só que agora tem mestrado. E ele falou assim, mas tem candidatos com doutorado. Eu falei, aí danou tudo. Aí eu falei assim, mas hoje eu vivo mais preparado, porque na minha primeira aula teste eu falei de microempreendedor individual e eu sofri uma crítica forte, porque ele era muito pequenininho. Então eu vim falar de SAs de capital aberto. E aí eles, quando eu terminei a aula, me fizeram algumas perguntas. Também fazia parte da banca o Dr. Marcelo Rodão Aprijo. A gente não esquece das pessoas porque é um momento especial. A memória é algo extraordinário. Deus nos entrega algo, muitas coisas extraordinárias. E quando saiu o resultado, eu fiquei em segundo lugar. E só tinha uma vaga. Eu fui reprovei de novo. Pronto. Aí, por que eu faço questão de contar essa história aqui? Porque você também tem sonhos. Daqui a pouco eu termino essa linha do pensamento. Vamos terminar a história, que está quase terminando. Saiu o resultado, sou o segundo colocado, e agora? Foi agora de novo, danou de novo. Falei, pronto, vou largar a mão desse trem. Tô ganhando dinheiro, mas não era dinheiro. Não era a caminhonete que eu tinha, não era a moto. Eu não tinha uma Harley, eu tinha uma Shadow. Não era patrimônio. Era o que eu tinha, paixão por fazer, amor por fazer. E aí eu recebi uma ligação do Dr. Germano Campos Silva. Ele ligou, trabalhava numa serventia cartorária aqui da cidade. E eu atendi o telefone. Não apareceu o Germano aqui no telefone na época. E eu atendi e falei, pois não. E eu estava num dia muito mal. E ele falou assim, você quer o Elmar? Eu falei, pai, o que você quer? Você quer alguma coisa aqui do cartório? Ele falou, não, aqui é o coordenador do curso de Direito. Eu falei, o negócio é o seguinte, eu fiquei em segundo lugar. Você está me ligando para falar que eu fui reprovado de novo? Ele falou, não. Nós estamos te ligando para falar que o doutor que foi aprovado em primeiro lugar, nós não gostamos da postura dele e a gente quer te convidar para assumir uma aula e a aula começa amanhã cedo. Eu falei, então... E quem que eu vi no dia que eu cheguei na sala dos professores? O professor. O professor. Você achou que eu tremia? Rapaz, não tinha sangue no corpo. Eu cheguei branco. Eu saí de casa branco. Perfume eu passei no corpo inteiro. Porque eu falei assim, se não prestar aula, pelo menos o cheiro bom vai ficar. Por isso que eu sou um cara que usa muito perfume. São estratégias. Quando eu cheguei na secretaria, eu avistei a Nádia, a Diva, eram secretárias da minha época, elas falaram assim, voltou, hein? E quando eu entrei na sala dos professores, sabe o que ele fez ainda comigo? Ele falou assim, oi! Eu falei, bom dia.
Ele falou assim, você veio visitar o curso? Eu falei, não, hoje eu não vim visitar o curso. Ele falou, mas que bom que você está aqui conosco. Mas, de fato, o que você veio fazer? Eu falei assim, eu passei a ser parte do corpo de professores da União Evangélica. E agora eu sou o seu colega. E falei para ele assim, nunca tive a oportunidade de contar para ele o que ele fez comigo na época. Ninguém preparou ele, ninguém conversou com ele sobre cultura organizacional para ele não destruir sonhos. Ele não era o responsável pela conquista do meu sonho, mas ele era participante direto. E depois de um tempo ele saiu da instituição e eu tive a oportunidade também de estar no momento quando ele falou assim, você foi coordenador do curso? Eu falei, foi sorte. Eu comprei um skin, saiu um vale brinde e estava escrito lá assim, você vai ser coordenador do curso de Direito a partir de amanhã. Não existe sorte, existe luta, existe sonhos. Tive condições de assumir uma cadeira na universidade que me formou e depois Deus é tão engraçadinho, essa é uma fala do meu avô, Anísio Borges, e ele falava assim, Deus é engraçadinho. Porque ele faz muitas gracinhas na vida de um ser humano. E aí o professor Sandro, quando terminei o pós-doc, antes de terminar o pós-doc, ele falou, Mar, a partir de amanhã você é professor permanente do programa de Estrito Senso. Eu falei, peraí, então eu vou ser professor do mestrado que me entregou o título. Mar, você vai assumir além do mestrado, alunos do doutorado? Eu falei, professor, será que eu estou preparado? Ele falou assim, nós achamos que você está preparado para isso. E eu vou dizer para vocês, eu não estou preparado para isso. A preparação é diária. Nunca deixe nenhum ser humano destruir o seu sonho. O professor, ele, quando é inserido no ambiente escolar, independente do nível, ele recebe um carro, aí ele entrega a chave e ele passa a ser o chofer desta limusine e o passageiro é o aluno, e no porta-mala há uma bagagem de sonhos. E ele tem o compromisso, até moral, de levar esse aluno à porta da conquista do sonho. O quanto é bom, né, nós escutarmos assim, fulano, chegou, não é dinheiro, são sonhos. Sim. E dizer assim, fiz parte da formação desse aluno. Isso é gratificante. E digo muito isso porque eu tenho filhos. O Carlos agora tem a Helena. Você tem filhos. Eu espero que quando a minha filha, que é a mais velha de 12 anos, chegar na universidade, tenha um professor que pergunte para ela, qual é o teu sonho? E diga para ela assim, você vai conseguir conquistar o seu sonho. Que Deus não permita que exista esta pessoa que destrói sonhos na vida dela, porque não estou dizendo que a minha vida tenha sido mais difícil, que cada um tem uma história de vida, não foi difícil, foi um momento da minha vida, e acho que tinha que acontecer mesmo, sabe? Deus não escreve errado de jeito nenhum, e é importante destacar isso, porque o aluno ele é o nosso cliente, o NIT está para servir o aluno, está para servir os professores, professor Rosenberg, professor Carlos, porque assim já eu considero que está ligado aí ao nosso EAD. Com certeza é questão de tempo assumir sala de aula. O nosso aluno, ele olha no professor e vê o espelho. Vê o espelho. Como nos vestimos, como comemos, como falamos, como agimos, como reagimos. Então, o professor nervoso faz um aluno nervoso. O professor desencantado faz um aluno desencantado. Estou destacando isso porque o NIT hoje é composto de quantos membros? Hoje nós temos 6 pastas, né? Cada uma dessas pastas possui uma pessoa que responsabiliza, né? É responsável. E todos são o quê? A maioria são professores. A grande maioria são professores. Quem não é professor lá? Ainda oficialmente na instituição? Oficialmente o Carlos não é, oficialmente contratado, né, pela instituição, tá ligado ao EAD, né? Nós temos também a Leia, que não é professora, né, mas também ajuda a gente na pasta da parte de fomento. E nós temos todos os nossos alunos também, né, que nos ajudam no processo.
Mas a equipe que está na gestão, Na gestão, na liderança, isso daí é os professores, é. Inclusive, em outras áreas também, né? Que envolve o Lefoto, envolve o Fab Lab. Então, assim, são vários professores envolvidos no processo. faço aqui um registro de agradecimento ao Dr. Carlos Rácio Mendes, ao professor Sandro Dutra Silva, ao nosso presidente, Augusto César Rocha Ventura, nosso querido advogado Augusto. Assim ele gosta de ser chamado. Eu estava lá no momento da reorganização, como vocês me colocaram aqui. Está dando um momento delicado para falar de reorganização. Não serviu, trocou, não. É reorganização. Precisamos entender que existem ciclos na vida. Sim. Quem tem perfil para assumir um NIT? O CEO de uma indústria? São perguntas que a gente faz. O CEO espera muita coisa de um CEO. Não espera? Mas quem tem as habilidades para estar ali naquela condição de coordenador? Eu não votei, mas pessoas votaram. E antes de votarem, eles com certeza se reuniram. Discutiram. Falou assim, qual é o nome? Quem nós vamos chamar para assumir essa coordenação de NIT? Né? Vamos contratar alguém de São Paulo. Já sei, lá do Rio de Janeiro. As duas grandes metrópoles. Não, vamos buscar um mineiro. Berço mineiro. Não, gente. Porque quando, pelo menos perguntar, ó, dentro do universo da universidade tem pessoas com habilidades fantásticas. E eu só mencionei. Tem que ser professor. Porque senão não vai vestir a camisa, não vai comprar ideia, não vai. Ele pode ser o profissional, mas se ele não tiver a pegada de professor, ele não alcança o aluno, ele não alcança o pesquisador, e não alcança ninguém, não alcança ninguém, não alcança ninguém. Então tá aí um elogio a eles e um elogio a você. Elogio ao professor Rodrigo, professor, ao professor Osmar, professor. A partir do momento que for colocado um técnico lá, ele pode ser o profissional, mas talvez ele não vai conseguir viver e fazer com que viva a cultura organizacional, diálogo, aproximação, e aí as travas podem voltar, os cadeados podem ser trancados de novo. Professor Rosenberg, Aí tranca o NIT. vou quebrar o protocolo que o senhor quiser. Hoje eu vou questionar, né, professor Mar? A gente falou do passado, do presente. Vocês já vão terminar? Não, daí eu vou intrometer, que senão ele vai querer encerrar, né? E eu vou questionar os dois, né? Nós somos obrigados a encerrar essa. Aí falando de passado, do presente, Foram me chamar, eu falei que eu converso, pô. aí eu vou falar, o professor Elmar trouxe a questão do sonho, né? Então vou perguntar para vocês a questão realmente da visão para o futuro, né? Em relação à inovação dentro da universidade, né? Qual que é o sonho de vocês? Até para vocês também darem um depoimento de vocês para os alunos de vocês. Vocês são referências. É porque eles vejam realmente a visão de vocês, ó. Eu vou falar primeiro para que você termine. Porque você é o líder. Nós somos os liderados. E faz questão de fazer esse registro. Foi plantada uma semente hoje. E eu tenho certeza, que já conversei muitas vezes com Deus, que nós vamos colher frutos de excelência. Hoje começa um NITcast para apresentarmos o que foi feito e como estamos. Depois nós vamos conversar especificadamente com as áreas, com as sub-áreas, com as micro-áreas, com pontos específicos. E até aqui me coloco à disposição, mas eu não tenho condições de fazer isso sozinho. Então vou dar um exemplo e vou encerrar minha fala com um exemplo. Vou usar o nome da professora Giovana Tavares, que para mim hoje é uma das pessoas de maior referência hoje na universidade, como pessoa e como profissional, carismática demais, carinhosa demais. A professora Giovana é da área das ciências biológicas e lá ela lidera o NEA, Núcleo de Educação Ambiental, e conversando muitas vezes com ela, ela falou assim: nossa, Elmar, como é bom conviver com você. Eu falei, é melhor conviver com a senhora, professor. E eu queria ter a oportunidade de participar do NEA, né? E aqui, ter uma oportunidade com a professora Giovana, para que a gente possa falar um pouco sobre
conhecimento tradicional. E vou até fazer uma outra referência direta, professor João Maurício. Até estou com contato direto com ele porque eu quero um pequi sem semente. Por que eu quero um pequi sem semente? Porque ele é uma propriedade intelectual. Só, mas você está pegando o pequi, você acabou de falar. Calma, nós vamos ter um Nitcast para falar do pequi sem semente. Vamos ter um podcast para falar do que pode ser extraído de conhecimento tradicional da comunidade quilombola, ligado ao NEA, Núcleo de Educação Ambiental. E assim a gente vai fluindo. Então tem muita coisa para acontecer de bom. Nós vamos ter alguns atropelos, alguns errinhos, mas faz parte, né? Fazer ao vivo é mais difícil, mas gravar e depois ficar tendo a gravação sendo compartilhada, acho que é de um risco maior, né? Porque quando tá ao vivo, a pessoa entende que quem tá falando errou. E quando a coisa tá gravadinha, né? Então vamos receber críticas, né? Então eu agradeço, talvez eu não vou ter mais a palavra, de coração mesmo, professor Rosenberg, professor Carlos, agradeço aí a universidade, já me coloquei à disposição, reitero isso, e da mesma forma que acreditaram em mim, eu acredito em vocês, e vejo que o NIT é essa locomotiva que eu citei, ela está a todo vapor, e mais à frente vocês serão testemunhas de que o NIT vai ser reconhecido internacional. É uma questão de tempo. Eu acredito nisso, tá? Então, devolvo a bola aí para quem lidera e encerra a minha participação. Então, sobre a perspectiva futura, eu acho assim, eu gosto muito do resultado, sabe, professor? Sou apaixonado pelo resultado e também apaixonado pelo problema. Eu gosto muito disso, né? O desafio. E eu vejo que a nossa presidência, ela tem nos dado muito respaldo em relação à parte de inovação tecnológica dentro da associação e a nossa reitoria também dentro da universidade. E aí, em prol, lógico, né? Levando em consideração as atuações do professor Daniel e também do professor Sandro nas pró-reitorias. Então eu vejo que a gente está com... Eu acho que essa palavra, locomotiva, é uma palavra muito boa. Eu acho que a gente está numa ascensão muito grande com captação de recurso, com ações junto à Secretaria de Inovação e Tecnologia, com ações junto a outros grupos, a outros NITs, né? A gente participou de NITs de Centro-Oeste, NIT Brasil, encontros, né? Até uma das relações que a gente tem a nível Brasil é o Núcleo de Inovação Tecnológica de outras instituições, né? Então isso a gente tem montado um ecossistema aproximado cada vez mais, tirado aí de base outras instituições que também estão fazendo um trabalho muito bom, e a gente vem justamente nessa linha também de atuação. Envolvendo, lógico, a parte de propriedade intelectual, envolvendo, lógico, a parte de parceria com empresas, doação de empresas, que a gente até está passando por um processo agora desse, sabe? Então, assim, são coisas que a gente não vivenciava, que a gente está vivenciando agora. Para mim também é muita coisa nova, mas eu vejo que o nosso aluno vai ter possibilidades muito grandes. Basta somente ele passar lá no prédio Daisy Funston, piso 2, conversar conosco. A gente está com as portas abertas para isso. Inclusive a equipe é muito forte, né? Como o senhor acabou de dizer, 90% são professores, também são pessoas que têm vivência, né? De mercado, têm vivência de práticas, que eu acho que é extremamente importante. Então, eu vejo assim um potencial muito grande do Núcleo de Inovação Tecnológica junto à universidade, em tudo isso em prol da experiência do nosso aluno, para levar o melhor para o nosso aluno, né? A participação de eventos, participação de congresso em Goiânia, ou Mato Grosso do Sul, que a gente foi recentemente, provavelmente em São Paulo daqui a uns dias, sabe? Então tudo isso é próprio para trazer o máximo de experiência para o nosso aluno, a gente está à disposição para isso. Então gostaria muito de agradecer vocês também, né? O Carlos também que faz parte disso, sabe? De poder ter aceitado o convite para participar desse podcast. Eu sei que aqui as agendas são muito complexas, mas a partir dessa conversa, que o nosso aluno sabe qual é a atuação do Núcleo de Inovação Tecnológica, e a partir de conversas assim que a gente pode realizar um podcast como esse, em parceria, né? Patrocinado pelo CREA, patrocinado pela Universidade Evangélica de Goiás, para fazer esse podcast acontecer. Então eu quero encerrar a fala agradecendo muito, né, a participação de vocês, sabe, por compor a equipe também do Núcleo de Inovação Tecnológica. O professor Sandro me passou a responsabilidade quanto coordenador, mas automaticamente um trabalho que ele parece ser muito difícil, ele fica muito simples com a equipe certa, né? A sensação que eu tenho é essa. É um trabalho difícil, mas a equipe faz fazer ele fácil, sabe? Então, eu até devo muito, assim, já até agradecer a equipe inteira, né, do Núcleo de Inovação Tecnológica,
essa idealização de construirmos um podcast. Não sei se o senhor se lembra disso. A primeira reunião que a gente teve lá naquela sala lá de cima, eu falei assim, professor, a gente precisa muito estabelecer um podcast dentro da universidade, também dentro do núcleo de inovação tecnológica. A gente comentou assim, não, essa é uma boa ideia, a gente podia fazer talvez para essa vista aqui. É uma coisa que eu gosto muito de materializar, né? A gente conversou na primeira reunião que a gente teve lá em fevereiro desse ano, e agora a gente está aqui sentado gravando esse podcast. Então, para mim, é uma alegria muito grande de ver que planos que a gente teve lá atrás estão sendo concretizados depois de 6, 7 meses. Alguns já foram concretizados, outros ainda não foram ainda, mas tenho certeza que vai, com o apoio da universidade, a gente vai conseguir chegar muito longe e levar a experiência para os nossos alunos. Só um momento. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Aí tem uma vírgula. Por isso estamos alegres. Está no rodapé, não só no rodapé. Está nos nossos dias. Por isso que eu sempre reforço no final dos nossos encontros, né? Deus sempre faz grandes coisas por nós. Amém, né? Deixa o senhor falar uma frase de impacto para terminar o podcast já. Oi? Eu ia pedir para o senhor fazer uma frase de impacto. Já podemos terminar agora já. Pode deixar ela, Grandes coisas fez o Senhor por nós, né? Por isso nós estamos alegres. Muito obrigado a vocês, os nossos ouvintes, agradecer e também para te pedir, né? Se você gostou desse podcast, se você quer interagir conosco, compartilha esse podcast, curte, comenta. Esse trabalho aqui vem sendo desenvolvido com um entusiasmo muito grande por nós. E eu sei que a gente tem muito a agregar, tanto para os nossos alunos quanto para os nossos professores também dentro da instituição e também fora dela, né? Participe aí dos nossos episódios. A gente vai ter vários outros de propriedade intelectual, especificamente como o professor Elmar disse. E os próximos episódios, a gente vai trazer também pessoas de diversas áreas para conversar com vocês, para trazer essa experiência e para mostrar como que a inovação e tecnologia pode transformar a vida de vocês. Tá bom? Abraço, até o próximo episódio. Com Deus, até mais.